A gente vai explicar como é que é. Apocalipse 17, versículo 12. Eita. Glória a Deus. Podemos ler? Vamos lá. E os 10 chifres que vistes são o que, irmãos? 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. E estes têm um mesmo intento. Para que eles vão receber este poder? Com o mesmo intento: entregarão o seu poder e a autoridade a quem? A besta. Estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados qual? Eleitos e fiéis. Versículo 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e o porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Deus maravilhoso, Espírito Santo de Deus, eu quero apresentar as nossas vidas, Pai, aqui nessa noite. Que o Teu Espírito Santo nos inspire, nos dê a Tua graça, Pai, para que o Senhor possa ministrar, Senhor, sobre cada um aqui nessa noite. Senhor, tire, Senhor, o poder das trevas agora, Pai, que eles não venham, Senhor, exercer as suas influências, Pai, e nem, Deus, vendar os olhos, mas que pelo Teu Espírito Santo o Senhor venha descortinar, Senhor, aquilo que precisa ser revelado, Pai, para que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, como sábios, entender, compreender, Senhor, os Teus desígnios e a Tua profecia, Pai. Assim nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia é um livro profético, e quando o nosso contexto evangélico hoje, religioso, quando se fala em profecia, a gente pensa que os profetas, as profetisas, são profecias da mulher que está grávida para dizer se o filho vai ser homem ou vai ser mulher, para a pessoa que está desempregada para dizer que se ela vai arranjar um emprego ou não. E aí nós vamos apequenando, tornando muito ínfimo e até desnecessário as profecias. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ler e vamos entender que a Bíblia é um livro profético. E este livro, ele vai falar, vai revelar. E o livro de Apocalipse é um livro de revelação. Apocalipse quer dizer que Deus, João estava na ilha de Patmos, Deus, pelo Espírito Santo, pegou o apóstolo João, levou ele, revelou ele as coisas que em breve aconteceriam, descortinou o futuro, mostrou as ações do anticristo, como ele se manifestaria e como ele exerceria o poder. E por que é que Deus fez que essas verdades fossem tão claras para nós? Para que nós pudéssemos reconhecer o tempo que estava se abreviando, o tempo que estava restando para nós, para que nesse inteirinho desse tempo, a igreja fizesse o quê? Fizesse o quê? Quem vai chutar aí? Joga a bola comigo aí. Quem vai chutar? A igreja se preparasse. E o texto que a gente leu aqui é um versículo. Esses versículos fala dos últimos momentos que antecederiam,
que serviriam de pano de fundo, que fariam o cenário para a implantação do anticristo. E as palavras da Bíblia, elas vão falar não apenas de uma localidade, de uma comunidade, de uma igreja, mas vai falar acerca de um evento mundial, que iria englobar não só o mundo, mas como os poderes das trevas, como as guerras espirituais e o cumprimento da palavra de Deus. E que é que isso nos revela? Que o texto está dizendo que haveria uma preparação para que estivesse um só mundo, um só governo, uma só moeda. Será que isso é uma ideia assim lunática? Muito se ouve falar, desde quando eu era criança, da teoria do quê? Teoria da, eu quero que vocês pensem comigo, conspiração. Será que existe mesmo essa conspiração, que existe homens poderosos, famílias grandes trabalhando para que haja uma nova ordem mundial? Será que estamos dentro de um sistema que está sendo articulado, preparado, para que se estabeleça um governo de um homem, que esse homem será o anticristo, a encarnação personificada de Satanás aqui na terra? O tempo em que estamos vivendo, irmãos, não é novidade para a Bíblia, já estava predito. Segundo a Bíblia, nós estamos vivendo o tempo do fim, e algumas coisas estão começando a ter fim. Primeiro, a liberdade dos povos. Os povos estão perdendo a liberdade. A liberdade. Eita, gente. A liberdade, isso aqui, individual. Nós estamos perdendo a liberdade individual. A soberania dos países. Paulo dizendo para os Tessalonicenses que o anticristo não se manifestaria e não se manifestou, porque haveria algo que o segurasse, o Espírito Santo. Mas não é só o Espírito Santo também não. Também o Espírito Santo é a chave, mas o que seguraria o anticristo? Voltou, Eduardo. O que seguraria o anticristo também seria as constituições. As constituições, cada país tem a sua própria constituição. E quando o anticristo ascender ao poder, se tornar o homem mais poderoso da terra, ele não pode ser barrado pelas leis constitucionais de cada país. Na época do anticristo, quando ele estiver já governando, ele será a lei. A Bíblia vai chamar que ele é o anomalia. Quer dizer, anomalia, o homem sem lei, que vive sem lei, e a lei vai ser a sua própria vontade. A Bíblia diz que é o homem da iniquidade. Se ainda tiver as constituições, por isso que essa luta de um governo único, das quedas dos países, das fronteiras, por isso que há esse trabalho para que haja um só governo. Vamos chegar no texto ainda. E essa teoria não se trata apenas de uma teoria da evolução, né, da conspiração, mas de oligarquias secretas, ocultas, formadas por famílias que estão arquitetando para levar o mundo e a humanidade a um estado só, a um governo só. É errado a gente falar de conspiração, de acreditar nisso. Se você for ver na Bíblia, você vai ver Deus, Jesus Cristo, os apóstolos dizendo que vai ter essa conspiração desse acontecimento. A Bíblia é a palavra de Deus e ela fala dessa conspiração. Analise aqui. Essa conspiração
tem que estar governada por trás. Essa mensagem eu li, que é o poder do anticristo por trás dessas pessoas que estão articulando. Analise quando Jesus Cristo veio. Quem foi que matou Jesus Cristo aqui na terra? Justamente as autoridades que estavam todas elas em conluio com os fariseus, os saduceus, investiram para matar Jesus Cristo. Então é claro que o anticristo vai pegar as autarquias aqui da terra. E essa conspiração, irmãos, ela tem como finalidade tirar a dúvida. A dúvida. Cláudio, não deu para falar com o Luiz, não. Ricardo, nem falei com o Ricardo, nem falei com o Luiz. Mas a conspiração, irmãos, como é que eu faço para destruir a conspiração? Como é que eu faço? Vou dar um exemplo aqui. Peter, por favor, fica aqui em pé aqui. Vou chamar o Cláudio também. O Luiz não vai ser, vai ser você, Cláudio. Dona Irã, por favor. Não, vocês vão ficar descostas aqui para a água. Tira o sapato aí, por favor. Tira a sua carteira. Tire sua carteira. Tire seu celular. Tire seu celular também, seu sapato. Você está o seu sapato, o celular. Cláudio, tire o seu sapato também, Cláudio. Também, é claro, porque é uma lei da conspiração. Vai, fica de sapato aí. Tire o seu sapato também, Cláudio. Tire, por favor, você vai ter isso. Tirar o óculos. Tirar o óculos também. Tire o óculos também. Esse relógio é a prova d'água, é? É ou não é? Provou não, né? Então, o que vocês acham que eu estou conspirando? O que vocês acham que eu estou conspirando? O que você acha que vai ser minha intenção aí, hein? Será num culto que o pastor vai fazer isso? Você acredita nisso, Antônio? Sim ou não? Não, não acredita. Você acredita, pastor Olavo, que há uma conspiração para jogar esses homens na piscina? É ou não é? É. Você acha, Peter? Peter, você acha que eu vou jogar você nessa água? Seja sincero, seja sincero. Eu não acredito, não. Você acredita, Adonira? Não, nem penso. Você também não acredita nisso não, né, Cláudio? Você é com medo. A teoria da conspiração é justamente isso. A gente pensa que vai ser, tem tudo para ser, mas o que acontece? As pessoas dizem, não, isso não vai acontecer não. Vai! Estou brincando, pessoal, pode voltar. Mas eu já tinha combinado com o Cláudio que eu ia empurrar ele, mas não vou empurrar não. Quando uma pessoa vai morrer envenenada, aquela pessoa toma o veneno, porque ela acredita que ali não tem veneno. E a teoria da conspiração, meu irmão, olha, se você, ela já é falada desde que não era criança. Se você for no Google, você vai encontrar, coloque lá, ó, chamada da meia-noite. Como é o nome que eu disse? Chamada da meia-noite. Coloque lá, década de 70, chamada da meia-noite. Você vai ver lá falando sobre anticristo, nova ordem mundial. Isso quando? 1970. Que era até aquele grande pregador, que eu esqueci o nome dele. Como era o nome daquele pregador, meu Deus do céu? Não, era Billy Graham, mas tem outro também que eu esqueci. E ele falava dessas teorias. Governo único. Governo único. Falava de tudo isso. E justamente, bote lá, chamada da meia-noite, 1970, você vai ter um livreto, é um livreto. 1980, 1990. E por que é que a gente tem que orar? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos aconselhou, irmão. Levantai os vossos olhos e vedes. Quando vocês verem a figueira, tudo acontecendo, sabei que o fim está próximo. Por que eu estou trazendo esse ensino da nova ordem mundial e do anticristo? Porque está cada vez mais evidente e claro
vemos com isso, pastor? Tudo, meu irmão. Tem a ver com a nossa fé, tem a ver com a igreja, tem a ver com as doutrinas bíblicas. Tudo isso, meu irmão. Hoje nós estamos participando de um culto, nós somos cristãos, temos a Bíblia, pregamos no meio da rua, ninguém é preso por isso, mas quando tiver o anticristo, você pode ser morto por causa da tua fé, vai ser proibido cultuar a Deus, vai ser proibido falar de Jesus Cristo, tudo isso aí tem a ver conosco. Mas será que isso vai acontecer? Será que isso não é se só uma ideia de alguém, meu irmão? Parece sensacionalismo isso. Sensacionalismo é você dar ênfase demais em algo que não é. Parece sensacionalismo, parece coisa absurda, muita imaginação, mas, meu irmão, veja o que está sendo desenhado, feito diante dos nossos olhos, irmãos. Semana passada eu falei, quando o ministro Ernesto Araújo assumiu o Ministério do Exterior, ele falou do livro e colocou o artigo Comunavírus, onde ele falou que aquele marxista, teólogo, filósofo, dizia que essa pandemia, coronavírus, era o momento ideal de plantar um novo governo. Aí nós vimos aí a OMS governando os países, por causa de uma organização mundial, ignorando as características de cada país, de cada localidade. Coloca a máscara, tira a máscara, coloca gel, tira o gel, confina o povo, solta o povo. Enquanto isso, nós estamos vendo a ascensão da China. A China está crescendo também economicamente. Pastor, o que tem a ver a China crescer? Tudo, meu irmão. A China é um país comunista. Lá na China, quando as pessoas queriam agradecer a Deus, porque o governo estava dando dinheiro, proibiram as pessoas de agradecerem a Deus. A China lá, eles têm vários deuses, e eles têm um poder muito forte. A internet na China lá é monitorada, as pessoas são monitoradas pelo governo de lá, e essa China está ascendendo, meu irmão, crescendo economicamente, e ela está invadindo os países aqui da América. Ela já comprou locais aqui de países vizinhos Brasil, já comprou a Band, está negociando a dívida da Globo, está fazendo, irmão, muitas coisas aí, e nós não estamos percebendo. E ela já começou, olha, já tem um projeto-lei nas câmaras de deputados federais, que o Brasil pode, cada estado pode vender 10% do seu território para países estrangeiros. Escute outra coisa, a China começou a fazer lá em várias cidades uma moeda digital para substituir a moeda oficial, de uma forma que as pessoas vão comprar e vender pelo celular. Pastor, mas isso já existe, claro, irmão, mas lá está tendo uma novidade. Eles estão começando um projeto piloto, com o objetivo de implementar em todo o país a obrigatoriedade de uma moeda virtual, digital, virtual, porque eles querem, queridos, fortalecer o dinheiro deles para abater o dólar, o dinheiro americano. E eles já estão fazendo isso na cidade de Chengchun, também lá em Heibeirinck, onde vai acontecer as Olimpíadas de 2022, as Olimpíadas do inverno. E eles, do inferno não, do inverno. E eles estão fazendo tudo isso, irmãos. Por quê? Quem é que manda na casa? Quem ganha? Mais. Quem tem dinheiro, manda. E eles estão fazendo isso, irmãos. Aí não é só isso não. Lá na China, eles colocaram câmera de reconhecimento facial. Reconhecimento facial. Só lá na China não. O deputado André Fernandes, aqui do estado do Ceará,
protocolou uma documentação tentando impedir que o governador do nosso estado cumprisse um contrato que eles fizeram com quem? Com a China, de vídeo monitoramento, de segurança, onde eles vão ter acesso a todos os vídeos, inclusive uma cláusula. Quem viu esse vídeo aí? Só eu mesmo? Ninguém mais viu esse vídeo? O André Fernandes falando. Quem mais? Onde ele vai ter acesso até as câmeras privadas, serão colocadas nos lugares privados, meu querido irmãos. E todos esses dados não vão ficar aqui não, vão para essa empresa que está onde? Na China, meu irmão. Agora eu aprendi, agora que eu vim entender quando a mãe dizia, você não vai sair nem daqui nem da China. Você não vai sair para canto nenhum, nem aqui e nem na China. E havia, querido, todo esse trabalhar. E esses dados vão ficar onde? Lá na China. Ah, pastor, será que isso não é exagero, não? Olha, meu irmão, o que foi falado em novembro por Klaus Schwab. Você sabe quem é ele? Ele é o fundador do Fórum Econômico Mundial, o FEM. Lá na entrevista do canal Euronews, bota lá no YouTube, Euronews, EURO News, NEWS, Euronews, canal de notícia mundial. Teve uma entrevista com ele, e a manchete era, Klaus Schwab, o grande reset. O que ele estava falando? Ele chegou lá e disse, olha, agora nós temos uma agenda oficial, a nova ordem mundial, com encontro agendado para 2021. Onde é que vai ser esse encontro? Em Davos, na Suíça. Aí esse Klaus Schwab, ele está dizendo, quem vai estar lá? A presença de autoridades políticas, os progressistas, empresários, socialistas, especialistas nos temas ambientais, vão falar sobre a Amazônia, vão falar das epidemias, sobre as vacinas, além das grandes corporações tecnológicas, 5G, você tem que procurar saber o que é o 5G, essa tecnologia, das redes sociais, poder controlar as fake news. E ele disse, esse homem aqui, abre as aspas, ele que está falando, todos os países dos Estados Unidos, até a China, devem participar. Todos os setores, bem como a tecnologia de petróleo e gás, serão transformadas. Em suma, ele dizendo, precisamos fazer o reset, o grande reinício do capitalismo. Mas o que é o capitalismo? Meu irmão, quando você vai estudar o comunismo de fato, o que o comunismo prega? O bem comum social. Esse não pode ter mais do que esse não pode ter mais do que esse, todo mundo tem igual. Aí ele diz, não, Jesus também pregou essa igualdade. Mentira, porque Jesus disse, várias vezes, chamou quantos servos Jesus Cristo? Na parábola dos talentos chamou quantos? 3. Deu quanto primeiro? Quanto foi o primeiro? Vamos naquela dos 5. Deu quanto primeiro? 5. O outro? 3. O outro? 1. Jesus não deu para igualmente. Jesus não deu igual. Quando a mulher derramou o óleo sobre a cabeça dele, Judas disse o quê? Absurdo. É que pode gastar um perfume desse caro aí. Jesus disse o quê com eles? Os pobres, vocês sempre vão estar com eles, sempre vão estar presentes, vai ter pobre sempre. Agora o grande problema, irmão, não é ser pobre, o problema é que eles vão querer rebaixar todo mundo igual. Por quê? O pobre lá da África, daquela comunidade bem pobre, é igual o pobre dos Estados Unidos? Não, ele vai ser pobre, mas ele não vai ser miserável. Vocês estão entendendo aí? A própria Bíblia, Jesus quando voltar, ele vai estabelecer hierarquias dentro do seu governo. E o que o comunismo faz? Ele diz o seguinte, não, nós temos que colocar, só que eles vão ficar acima de todos.
Todos são iguais, mas eles estão acima de todos. Aí veio Lula. Não estou falando de política, eu estou falando, irmãos, do poder do anticristo e da nova desordem mundial. O Lula veio para cá. Não, o Lula igualou todo mundo. Não, o Lula veio para quê? Para tentar arrecadar dinheiro, trazer dinheiro. Para quê? Para fortalecer aqueles países comunistas que estavam em queda. Se você for procurar, você vai ver Lula investiu milhões na Venezuela. Sabe quando é que a Venezuela vai pagar? Nunca. Se for lá na Angola, na África, países altamente ditadores, comunistas, quem foi que investiu dinheiro lá? O Lula. Cuba, Fidel Castro, quem investiu lá? O Lula, meu irmão. Aí você lembra em 1999, 98, na Rede Globo, todos os atores da Rede Globo, Lula lá. Ninguém sabe dessa música? Como é que dizia a música? Lula lá, brilha uma estrela. Não era? Chico Buarque, Gilberto Gil, os cantores, Lula lá, não, todo mundo. Agora pense, você acha que todos aqueles atores estavam lá porque amavam o Lula? Você acha que a Rede Globo deu aquelas festas todas, aqueles vídeos, gravando com aqueles atores ali, é porque eles eram patriotas? Vocês acham que toda aquela arquitetação, para que fosse Lula lá, a estrela que brilha, vocês acham que era pelo ideal? Nunca a Rede Globo foi tão rica quando Lula estava presente na presidência. Nunca a lei Rouanet foi tão benéfica com os artistas que ganhavam milhões e milhões. Por que vocês acham que tudo isso aconteceu? Lula lá, porque ele estava para arrecadar o dinheiro do povo. Por que você acha, irmãos, que tivemos o mensalão, o petrolão, e era a compra de tudo? Qual era a finalidade? Pegar o dinheiro e investir nesses países que são comunistas. Para quê? Para fortalecer, meu irmão, o projeto do anticristo. Pastor, isso não é muita imaginação, não? É não, meu irmão. Aí olha, escute outra coisa. Ele disse, nesse grande reinício, aí vem a pandemia, abre aspas, Klaus Schwab, ele disse, a pandemia representa uma rara janela e a oportunidade para que a gente venha refletir, reimaginar e resetar o mundo para uma nova ordem mundial. Ele falou isso, irmão, em rede internacional. Não teve ninguém desmentindo o que ele falou. Agora repare bem, meus queridos irmãos. Países na América Latina, na África, na América do Norte, na Europa, todos estão pacificados, aceitando as ordens que vêm da OMS. E olha as pautas que vão ter lá: política, clima, tudo isso aí. Política, e por que a política? Olha o que é que a política está fazendo. As leis morais, que são implantadas dentro da nossa cultura e dentro da nossa cabeça. Quem é que está desconstruindo isso? Os políticos. Aprovando a lei, primeiro, ensinando sexo para as crianças. Isso é projeto-lei? Sim ou não? Projeto-lei. Os políticos tentam discriminar a pedofilia. Projetos-leis. Lá na Argentina agora, o que foi que houve lá? Aprovação do aborto. Olha para vocês verem, meus irmãos, como está sendo maquinado isso. Me diga, o que é, quantas? Faz 14 semanas já? A criança com 14 semanas. 14 semanas dá quantos meses? Quase 3 meses.
essa semana as feministas fizeram um feto, colocaram numa praça, eu não me lembro qual local isso aí, pegaram o pau e tacaram naquele feto que representava uma criança. Aí vocês vão percebendo, olha a guerra de narrativa que o anticristo está impondo. Bolsonaro, a sua esposa, Michele, meu nome? Michele Bolsonaro, pegou o palácio lá da Alvorada, deu um almoço para todas as crianças carentes. Olha a manchete: presidente reúne várias crianças sem máscaras. Aí você vê na mesma Rede Globo, vai no YouTube, as feministas, milhares de feministas, se abraçando, se beijando, se pulando, porque votaram a aprovação na Argentina do quê? Do aborto. Olha a manchete, um grito de liberdade não, como é? Democracia. O povo vibrou com a democracia, foi levantada, a vontade do povo foi feita. Não falou uma vez sobre o quê? Máscaras. E esse novo comportamento está sendo imposto aí. A política está fazendo isso aí. Agora, o que tem a ver com o texto, meu irmão? Acabada essa pequena introdução, vamos começar. Os 10 chifres. Aqui não está falando de chifre literalmente e nem chifre na cabeça de ninguém, não. Está falando que são 10 reis, 10 governos, gente importante que serão levantadas, e elas vão receber uma autoridade, para que a sua palavra dentro daquele reino seja uma palavra única. Então esses reis não são forçados, não vão entregar forçados, mas eles já vão assumir as suas posições de ter autoridade. Para quê? Para que tudo isso é um plano. Quem está dizendo é o pastor? Não, abra a Bíblia aí, Apocalipse 17, versículo 12, vamos para o 11, vamos lá. E a besta que era e já não é, ela também, o 8º, é um dos 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que vistes, aqui é Deus explicando para João, são as autoridades, reis. Por que essa palavra rei? Porque eles não tinham ainda essa nomenclatura e não sabiam decodificar um homem que governava como presidente, como governador, como prefeito. Então todos que governavam eram reis. E aí Deus vai dizer, esses reis aí, eles vão assumir o poder pelo um período, o poder por 1 hora, juntamente com a besta. Eles vão receber a autoridade diante de toda a humanidade. Aí você percebe líderes mundiais que são levantados hoje. Eu não estou dizendo que são esses, mas eu estou dizendo para você as características. Como é o nome lá da Rússia? Vladimir Putin. O Vladimir Putin, meu irmão, o 4º mandato lá na Rússia. Primeira coisa que ele fez, ele tirou todos os poderes de todo mundo e assumiu. Aí você vê Macron, tamanho a França, que importância tem a França? Macron, o presidente da França, e esses nomes estão sendo levantados pessoas aí que vão ter autoridade. Outra coisa, queridos, depois que ele receber esse poder, eles vão oferecer esse poder, essa autoridade à besta. Eles vão entrar em acordo e vão levantar
um governo, uma pessoa. Aí, em vez de 10, vai ser quem? Um. Aí vem aquele provérbio: unidos resistiremos, dividido cairemos. 10 reis vão entregar o poder e a sua autoridade. Olha o que diz aí o versículo: vão receber o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento. Qual é o intento deles? Nós vamos receber o poder para fazer o quê? Entregar a quem? A besta. Veja aqui, irmãos: pelejarão contra o cordeiro. Quando a Roma caiu, vamos para a história. O Império Romano caiu em 476 depois de Cristo. Ele foi considerado o último império mundial, o último império mundial. Depois da queda da Roma, se dividiu o mundo em nações. Aí teve culturas, raças, línguas, constituições. Aí, antes dessa volta do Senhor Jesus Cristo, essa divisão será agora toda juntada em 10 reis. E esses 10 reis vão passar esse reino para o anticristo. E lá em Daniel, capítulo 2, versículo 41, diz que justamente esse reino será de ferro, como terá ferro lá nos pés, por 1 hora. No vocábulo 1 hora do grego está dizendo ohan, quer dizer, não é 1 hora literal, é um período. É como você, fulano está fazendo, ixi, rapaz, menino vai para lá, menino vem, não vou, menino vem, ele está fazendo o quê com a minha cara? Você entendeu o que eu estou dizendo? Por um período de hora, por um período de tempo. E em seguida vão entregar o poder ao anticristo. Vão colocar em prática o sistema que operou na Roma antiga. E qual foi o sistema que os imperadores romanos colocaram para dominar todas as nações? Irmãos, eles adotaram por Constantino. Qual foi o objetivo dele? Primeiro, ele popularizou uma religião oficial. Uniu o Estado e a religião. E quando a igreja anda junto, meu irmão, junto com os governantes, aí é justamente o sistema político-religioso que foi derrotado em 476 depois de Cristo, será restabelecido de novo. Aí você vai para o Papa atual. Se você for ver, o último Papa, vá lá, bote no YouTube, bote na Netflix, o último Papa, que seria o Papa que renunciaria. E aí renunciou o Papa. Esse Papa ainda está vivo, que renunciou. Você sabia disso? Que o Papa, foi em 2012, foi? Quando foi que o Papa renunciou? Aquele Papa Bento XVI. Por que ele renunciou? Por que ele recuou? Entregou o papado? Meu irmão, todo padre, o maior ápice que o Papa quer na vida, o padre quer na vida é ser o quê? E esse homem recebeu o papado e ele passou em 2012 o Bendito XVI não, o Bento XVI. Aí você vê esse Papa que chegou agora, os próprios católicos estão chamando ele de quê? De besta. Os próprios católicos estão dizendo, olha, esse Papa aí, não tem Papa na língua não. Aí ele foi falar de aborto, veio falar de casamento homossexual, e ele veio implantar todas essas leis. Qual foi a última? A Bíblia, que agora, essa semana agora, foi ontem, foi, né? Foi a semana agora. Aí depois desfazer a Bíblia, e agora o sacerdócio, mulher. E ele vai trabalhando tudo isso. E é justamente porque o anticristo, o que é o anticristo? Ele quer fazer, irmão, a Bíblia diz que o problema de Satanás, que caiu lá do céu, é porque ele era o quê? O que foi que aconteceu no coração de Satanás?
ele ficou com o que com Deus? Ele teve o que de Deus? Inveja de Deus. E analise, Jesus, o Messias, João Batista, o profeta, Jesus, o Messias, o Espírito Santo, próprio Deus incorporado. Aí o que o anticristo vai fazer? Vai vir o anticristo. Ele não vai dizer que é o Cristo. E o anticristo, irmão, escuta o que eu vou te dizer. Ele não vai dizer assim, ó, não existe Cristo. Não, não existe Cristo. Ele vai dizer que ele é o Cristo. O Cristo. Tem gente que está brigando pelo Lula, tem gente que está brigando pelo Bolsonaro. Agora você imagina aparecendo o anticristo. A imagem perfeita de um líder mundial carismático. Aí você não percebe. A Bíblia diz que o sinal estaria aonde? Onde é que estaria o sinal da besta? Aonde, irmãos? Na testa e nas mãos. Absurdo, isso aí era absurdo há uns dias atrás. Mas eu fui no colégio hoje. Quando eu fui entrar, o que é que tinha na mão do homem? Uma pistola. O termômetro. E ele coloca onde? Ou na mão. Não, vai ser obrigado. A vacina tem resistência. Não, não pode ser. Meu irmão, vai ver os médicos, outros médicos, outra linha de raciocínio dos médicos. Olha se não é coerente. Eu, a missionária aqui, o Peter. A vacina, qual é a finalidade da vacina? Imunizar o ser humano contra o quê? Contra aquele vírus. Se o Pedro tomou a vacina, ficou imunizado, ele vai pegar? Acorda a irmã Lourdes. Ei, vai, missionária, diaconisa Lourdes. Vai. Tem ou não? Para que é a vacina? Para me imunizar. Se eu estou imune, eu não pego mais. Eu não é. O sarampo, quando a criança vai, o sarampo não, aquele que fica aleijado. Não, achei um nomezinho, qual é o nome? Poliomielite. Por que a criança toma poliomielite? Será que é porque ela tem que, para transmitir para os outros? Não, é para que ela seja protegida para não ser. Agora, analise intelectualmente. Vamos usar razoabilidade. Razoabilidade. A razão. Escute. Se o Pedro vai se vacinar, e ele quer se vacinar, porque ele acredita que vai ser imunizado, e ele vai ser imunizado, vamos criticar ele? Não. Amém. Glória a Deus. Mas se a irmã Joana não quer, de quem é o problema? É do Peter? Ou é dela? O problema é dela. Não, mas tem que tomar vacina, porque vai prejudicar. Deixa eu te falar uma coisa. O Dória assumiu o governo de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, em 2016. João Dória assumiu a prefeitura de São Paulo em quando? Em 2016. A Cracolândia está lá. O que é a Cracolândia? Um bocado de viciado que fica naquele bairro se drogando. Um local lá físico. Eles vão lá, se droga, assalta, mata, destrói, rouba. Faz mal ou não faz? Um bocado de viciado em certo local, para aquela comunidade. Aí, o prefeito João Dória, na época, disse, nós vamos internar eles compulsoriamente. O que é compulsoriamente? Por força. Ou vai por bem, ou por mal. Vamos internar. O viciado já está entregue à droga. Ele tem ainda a razoabilidade governando ele? Não, ele perdeu o sentido. Acorda, irmão. Perdeu o sentido. Ele está totalmente
desvirtuado. Está ou não está um viciado? Quando Dória foi fazer isso, as autarquias dos direitos humanos disseram o quê? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Está tirando o direito da liberdade do ser humano de tomar suas decisões. Isso é um absurdo, não pode. Aí agora o que é que eles querem? Obrigar. Vocês estão entendendo aí? Mas tudo isso aí, meus queridos irmãos, é uma arquitetação do projeto que vai além do que nós estamos fazendo. Me diga, irmãos, qual é o homem mais poderoso dessa terra atualmente? Que a gente pode dizer, rapaz, se tem um homem que tem poder, que eu queria ser, quem era? Donald Trump. O presidente da onde? Dos Estados Unidos. Veio o Facebook e disse, você não vai mais entrar nele. Veio o YouTube e disse, você está proibido de entrar nele. O Twitter disse, você não pode twittar mais. Tiraram o homem de todas as redes sociais. Porque ele é um perigo. Irmãos, se fizeram isso com o presidente dos Estados Unidos. Olha para o meu irmão, diga assim, ó coitado. Ó coitado. Essa arquitetação, meu irmão. E aí, essa confederação mundial, aí, lembra da trindade satânica, aí vai se levantar o falso profeta. Para que o falso profeta vai se levantar? Para quê? Para ele dizer que todo mundo diz, olha, Jesus está voltando, o Cristo voltará. E quem vai ser o Cristo? Primeiro ele precisa ter autoridade para as pessoas acreditarem nele. E ele vai dizer o quê? Ele, como João Batista. João Batista, tu és o Cristo? Não sou o Cristo. Não, quem és tu? Eu sou aquele que sou enviado. Voz que clama no deserto. Quando Jesus chegar, Jesus chegou, o que foi que João Batista disse? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É assim que a besta fera vai fazer. E o que vai ser comprovado? Aí vai ter, meu irmão, a imagem da besta. E pastor, como é que eu vou? E qual é a nossa? O que é que nós temos que fazer? Diga-se, primeiro, olhe para o irmão, primeiro, não falte terça-feira de novo, não. Para você entender o que Deus está falando. Por que Deus está falando isso, irmão? Porque é hora de parar de brincar de crente. É hora de levar a sério a palavra de Deus. Porque ai daqueles que não estiverem preparados quando Jesus voltar. Eu já falei semana passada. Não sei se vai ser pós-mid tribulacionista, se nós vamos ser arrebatados. Eu quero que seja arrebatado antes de tudo isso. Quer ou não quer, irmão? Quer ou não quer ser arrebatado antes de tudo isso? Para isso acontecer, prepare-se. Se for durante, hein? Pastor, eu não nego não o meu Senhor. Ei, vai comprar água? Está com sede, né? Cadê a tua marquinha aí? E não é do biquíni não. Cadê a marquinha? Passa aqui na mão aqui. Tu está com fome? Tu quer viajar? Quer morar ali? Tu quer essa casa para você? Quero. Vamos fazer o IPTU. Passa aqui a tua mão. Você está entendendo? E isso vai acontecer. Agora, para eu não passar por isso, eu tenho que fazer o quê? Coloque-se em pé. Acertar a minha vida, meu irmão. Reconciliar com o Senhor Jesus. Ele está alertando ou não está alertando? Está nos preparando ou não está preparando? Aí, nós estamos vendo cheio. Ai, pastor, é tão difícil na igreja. É, bichinho. Está difícil na igreja? Difícil ser crente, está difícil demais ser crente. Está difícil ser crente. Está difícil ser crente. Olha o que Deus está nos dizendo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Que Ele derrame da sua benignidade demasiada. Que a graça manifestada de Deus
derrame sobre a nossa vida e gere um temor santo, 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 para que nós venhamos renunciar à impiedade e se voltar para Deus, para que nós venhamos ter como primazia e prioridade, como algo mais importante, a nossa fé e a nossa vida pessoal com Deus. Porque quando chegar aquele dia, meu irmão, que a porta da graça fechar, a Bíblia diz, serão como os dias de Noé. O povo ficou gritando do lado de fora, chamando, abre Noé, abre Noé. E a arca não se abriu mais, e toda aquela geração sucumbiu com as águas. Mas Deus está dando a oportunidade hoje. O Espírito Santo está nos dando a oportunidade hoje. Porque vai ser, ou pode ser aqui, ou pode ser lá. De repente, eu espero que você não veja essa notícia. Como é aquela introdução da Globo, hein? Atenção, atenção, atenção. As manchetes dos jornais vão mesmo publicar em letras garrafais: desapareceu da terra um povo diferente, ninguém foi encontrado. Toda a imprensa vai dizer, não se sabe para onde, como e nem porquê, onde está tanta gente.